Gente, boa noite, tudo bom? Deixa eu ver como é que fica melhor a luz aqui. Para não ficar escuro. Ajustando as cositas. Ver se fica melhor essa luz ou essa luz. Acho que é essa. Espero que vocês estejam me vendo bem aí. Bom, boa noite. Estou muito feliz de nós estarmos aqui juntos. Bem feliz mesmo, deixa eu só me arrumar. Vocês não... Bem feliz mesmo de nós estarmos juntos hoje aqui para a gente falar do assunto que, para mim, gente, para mim, é o assunto mais importante que existe. Que é o assunto que tem a ver com o amor. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Gratidão pela oportunidade de vocês estarem aqui. Bom, espero que esse meu computador esteja funcionando bem aqui. Deixa eu só ajeitar, gente, para vocês verem direito. Mais para cá, mas acho que dá. Então, boa noite. Vou pedir para quem já entrou fechar um pouquinho os olhos. Hoje vai ser uma noite bem especial. Eu vou fazer um exercício com vocês. A gente vai entrar nessa frequência, que é a frequência mesmo do amor. Vou fazer um exercício especial para vocês que viraram muito mentais. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Obrigada. Para todo mundo que ficou muito mental, porque a vida pediu que a gente fosse muito mental, a vida pediu que a gente ficasse muito na razão, a vida exige de nós muitas coisas, né? Então, para mim é uma honra, assim, estar aqui com vocês hoje, né? Compartilhando o meu conhecimento, a minha transformação, compartilhando o que eu sei como terapeuta, né, e aquilo que eu posso oferecer para vocês. Então, para que a gente realmente veja que essa transformação nos relacionamentos afetivos, ela é possível. Porque muita gente já desistiu, muita gente tem medo de se relacionar, porque já foi roubado, porque já foi traído, porque já foi abandonado, né? Porque já foi, às vezes, machucado, abusado sexualmente, afetivamente, já foi agredido. Então, todos nós temos muitas dores, dores físicas, dores emocionais, dores psíquicas, dores espirituais, coisas que a gente também traz de outras vidas. Então, gente, esse assunto é um assunto muito sério, porque as nossas relações, elas não começaram agora, elas começaram desde o nosso nascimento. Na verdade, quando a gente olha de forma mais ampla, as nossas relações começaram dentro do útero, né? Hoje já se sabe sobre os gemelares, por exemplo, né? Que existem os gemelares. Vocês estão me ouvindo bem, espero que vocês estejam, porque às vezes tem barulho aqui. Bom, então os nossos relacionamentos, eles começaram já antes, né? Então a gente vai fechar os olhos agora um pouquinho. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou pegar aqui o meu fone para ficar melhor para vocês. Veja se vocês me ouvem bem.
agora, para vocês não pegarem o barulho da rua. Então, muito bem. Fechem só um pouquinho os olhos. Porque eu vou ler um pouquinho o trecho do livro O Profeta, que para mim é um livro tão resumido, tão pequenininho, do Khalil Gibran, e tão especial. Então, sintam essas palavras, tá bom? Primeiro sintam. Hoje eu quero que vocês sintam, mais do que tentem pensar. Depois eu vou fazer um exercício bem bonito para vocês. Então, fechem os olhos, respirem. Sintam a presença da respiração. Então, uma parte desse livro do Khalil Gibran fala: e a sacerdotisa falou novamente e disse: fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: vossa alma é, muitas vezes, um campo de batalha, no qual vossa razão e vosso julgamento entram em guerra contra a vossa paixão e vosso desejo. Se eu pudesse, seria o pacificador da vossa alma. Se eu pudesse, transformaria a discórdia e a rivalidade dos vossos elementos em unidade e melodia. Mas como poderia, a não ser que vós mesmos também sejais o pacificador ou os amantes de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas da vossa alma navegadora. Se as vossas velas ou o vosso leme estiverem quebrados, podereis apenas ser sacudidos e sem rumo, ou até mesmo ficar presos em uma calmaria no mar interior. Pois a razão, governando sozinha, é uma força que confina. E a paixão, sem cuidado, é uma chama que queima até se destruir. Portanto, deixai que vossa alma exalte vossa razão até a altura da paixão, para que ela possa cantar. E que a vossa paixão seja dirigida pela razão, para que a vossa paixão possa viver a sua própria ressurreição diária, e como a fênix, ressurja de suas próprias cinzas. Gostaria que considerasseis vosso julgamento e vosso desejo como dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não venerais mais um hóspede do que o outro, pois aquele que respeita um mais do que o outro perde o amor e a fé de ambos. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos brancos álamos, compartilhando da paz e da serenidade dos campos distantes, deixai que vosso coração diga em silêncio: Deus descansa na razão. E quando vier a tempestade, o poderoso vento sacudir a floresta, e o raio e o trovão proclamarem a majestade do céu, deixai que vosso coração diga em adoração: Deus move-se com paixão. E como sois um sopro da esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, também deveis descansar na razão e mover-vos na paixão. Permita que esse poema reverbere
na sua alma, nas suas células, na sua consciência. Deus descansa na razão e Deus move-se com paixão. Perceba dentro de você os momentos que você ficou, ou talvez você esteja só na razão. E perceba também os momentos que você também talvez esteja ou ficou só na paixão e perdeu o descanso da razão. Ou muitas vezes você ficou só na razão e perdeu o mover-se da paixão. E a paixão é o primeiro combustível da nossa existência, a paixão pela vida, o se apaixonar pela vida. Então é muito importante que, se você não está mais apaixonado pela vida, ou apaixonado por você mesmo, ou apaixonado por Deus, pelo plano espiritual, então você deixou a sua razão te paralisar e não te descansar. Vou olhar um pouquinho para isso hoje, das nossas dificuldades, para as nossas dificuldades nos relacionamentos, para tudo que a gente já viveu. Tudo que a gente já viveu começa com os nossos pais. Então, vou pedir para vocês abrirem os olhos agora. Gente, esse livro, para mim, é um dos livros mais importantes que eu conheço. E eu indico muito eles a vocês como livro de cabeceira, porque eles dizem, né, esse livro foi do Khalil Gibran, mas eles dizem que esse livro foi canalizado, né, que Khalil Gibran talvez tenha sido até uma lenda. E ele me toca profundamente, porque a poesia, a boa poesia, né, a boa música, o bom conhecimento, os bons pensamentos, tudo isso nos alinha para que a gente possa viver o amor a partir desse movimento de se apaixonar pela vida, de continuar a nossa paixão pelos nossos pais, né? Porque quando a gente perdeu a paixão pelos nossos pais, então nós começamos a viver a dor de uma realidade dura, que é a realidade de nós não conseguirmos mais transcender as dificuldades, os sofrimentos. Então, por isso que eu estou aqui hoje, né? Essa é uma missão para mim. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Lógico, né? Todos nós viemos dos nossos pais, das dificuldades que eles vivenciaram. Então, meus pais, eles vivenciaram dificuldades de diferenças culturais muito grandes, de diferenças de propósito de vida, vivenciaram muitas diferenças, né, nos relacionamentos, como todos nós vivenciamos, dificuldades financeiras e dificuldades de dores profundas que eles tinham. Então, a minha mãe vinha de uma dor profunda em relação à perda do pai, meu pai vinha de uma dor profunda de uma família com muitos filhos, onde ele era mais um, então ele queria ser um destaque, né? E a minha mãe vem de uma dor profunda de não ter tido pai. Então, eu fui, assim, criada numa família de estrangeiros, né? Minha avó era estrangeira, tinha perdido o marido muito cedo. E assim, a minha avó nunca mais se casou. Quando eu olhava para o casamento, por exemplo,
dos meus pais, olhava para os meus avós por parte de pai, que estavam vivos até os meus 12 anos, e uma vida muito dura, né? Uma vida com muitos filhos, uma vida que pensava só em dinheiro, em sobrevivência, né? Então, uma vida onde o amor, ele foi testado ao máximo, né? E com os meus pais também, o amor foi testado ao máximo. E com a minha avó também, minha avó amou o meu avô a vida inteira, mesmo depois dele ter morrido, ela falava, eu só tive, ele foi meu grande amor, né? Ela ficou poucos anos casada com ele, ficou 12 anos casada com ele, e logo ele morreu. E eu, né, com 12 anos eu comecei a namorar. E nesse primeiro relacionamento, que recentemente eu consegui falar com essa pessoa, foi lindo, porque eu fiz um trabalho. Com 12 anos eu comecei a namorar, meu pai quase me matou, mas eu já era uma pessoa assim muito... Eu queria saber como é que a gente podia se relacionar de um jeito melhor, né? E eu fui traída, fui trocada pela minha melhor amiga, no meu primeiro relacionamento afetivo. E isso foi um trauma tão forte para mim, e depois que esse rapaz, ele ficou com ela por um tempo, ele ficou com ela umas 2, 3 vezes, ele quis voltar comigo e eu não quis. Esse rapaz foi meu amigo, é meu amigo até hoje, né? Aliás, todos os meus ex são meus amigos até hoje, graças a Deus. E esse rapaz, ele... Recentemente eu fiz um trabalho interno e apareceu essa história, porque a gente vai apagando determinadas histórias, né? E depois que eu fiz esse trabalho, esse rapaz me manda uma mensagem, e ele fala assim, Simone, eu sonhei com você essa noite. Sonhei que nós estávamos namorando, e eu falei para os meus filhos, olha, eu estou namorando com ela. E eles olhavam para mim e riam. Daí eu falei, olha, já que você começou a falar desse assunto, eu vou falar para você que foi muito difícil para mim o que você fez comigo. Ele ficou mudo, né? Parou um tempo de escrever assim no WhatsApp, eu falei, olha, eu nunca te disse isso, mas eu preciso te dizer agora. Foi muito difícil isso para mim. Você ter me deixado para ficar com essa minha amiga, e isso refletiu muito nos meus relacionamentos, mas eu sei que isso tinha a minha parte, mas eu nunca pude expressar isso para você. E isso acabou se repetindo na minha vida, né? Mas tinha a ver com o comportamento que meu pai tinha com a minha mãe, né? E todos os movimentos que eu vivia com eles, né? As dificuldades que eles tinham nos relacionamentos deles, né? Depois que tiveram filhos. E ele falou assim, nossa, Simone, eu nunca imaginei que isso tivesse te machucado tanto, porque foi assim, né? Gente, isso foi uma resolução tão grande na minha vida, poder falar, né? Então, eu tive 2 casamentos, tive alguns relacionamentos, casamentos que duraram, cada casamento 10 anos, e já fui ver também o significado disso, mas eu sempre acreditei que as relações, elas não tinham um tempo, né? Porque eu sou aquariana, sempre me pegava muito a história do tem que ser para sempre, né? Você entra numa igreja e tem que ser para sempre. Como assim? 2 pessoas precisam ficar presas, mesmo que não exista mais amor? Porque eu sentia que a minha mãe queria fazer um movimento de separação e ela não conseguia. A minha mãe se separou do meu pai depois que eu me separei do meu primeiro marido. E quando eu fui me separar do meu primeiro marido, a minha mãe falou, meu Deus do céu, a primeira pessoa a se separar na família vai ser você. Eu falei, tudo bem. Então, eu tinha, de alguma forma, também essa missão de ser verdadeira comigo, de não ficar numa relação que não tinha mais amor, né? E quando eu fui me separar, o juiz desse primeiro casamento, eu fui junto com o meu primeiro marido, e o juiz disse assim, vocês vieram juntos? Nossa, mas se vocês se dão tão bem, por que vocês vão se separar? E a gente falou, não tem mais amor de homem e mulher, mas tem amor aqui. E daí ele falou, mas isso então não é motivo de se separar. E eu fiquei, gente, juro por Deus, fiquei atônita.
de ouvir de um juiz que, se não tinha mais amor e a gente continuava a amizade, e um amor que permanece até hoje, né? Mas não tinha mais homem e mulher junto. Então, as pessoas, elas ainda estão com crenças muito limitantes em relação aos relacionamentos. E eu, assim, fiz esse movimento, tanto o movimento de me casar, que é uma decisão, né, importante, quanto o movimento de me separar. Sempre eu busquei ter muita consciência do porquê eu estava fazendo aquilo, tanto me casar quanto me separar, né? Então, cada casamento e cada estágio da nossa vida, um casamento pode durar muito tempo, mas cada estágio é necessário que o casal tenha consciência, porque a gente passa por transformações, todos nós passamos por muitas transformações. Então, eu via que os meus pais, eles vivenciaram muitas transformações. Eles se casaram jovens. Minha mãe, com 21 anos, já tinha 2 filhos, um na sequência do outro. O meu pai tinha 27 anos, mas não estava estabilizado profissionalmente. Ele perdeu tudo. Teve uma época que ele perdeu tudo, então tinha que sustentar a gente. E o desespero da minha mãe, que era dona de casa, mas fazia bolo para fora. E depois eles foram para um estágio onde eles montaram uma empresa, a família toda ajudou, né? Eu, meu irmão, minha cunhada. E essa empresa cresceu muito, então eles conseguiram vivenciaram esses. E os estágios de. Minha mãe não estava presente, porque ela tinha uma dor profunda da morte do pai dela. Meu pai, por não sentir que ela estava presente, por outras necessidades, buscava outras pessoas fora do casamento. Então, todas essas dinâmicas eu vivi como filha e vivi depois, mais tarde, como mulher, nos relacionamentos afetivos. E eu sempre tive uma inquietação de querer entender como solucionar isso, né? Então, isso que eu queria, assim, falar com vocês hoje, né? E quero fazer um exercício com vocês hoje. Porque daí, quando você sofre um impacto de uma traição com 12 anos, eu não tinha preparo para lidar e buscar solução, né? Então, eu sinto que eu fui muito para a razão. E daí eu ia para os meus relacionamentos afetivos, assim, agora eu vou saber escolher bem, né? Eu vou saber escolher se essa pessoa é idônea, se essa pessoa, né? Então, eu variava. Uma hora eu estava totalmente na razão e outra hora eu estava aqui, né? Ou eu ficava paralisada na razão, ou eu ficava cega da razão. E eu acho que todos vocês vivenciam isso, ou vivenciaram isso, né? Então, gente, quando eu conheci a constelação familiar, tantos pontos em comum, né, Fabi? Pois é. Tá falhando, gente? Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu espero que sim. Que lindo, na adolescência perdi o amor dos meus pais e foi tudo um processo para resgatar e às vezes acho que ainda sofre as consequências. Sim. Bom, espero que não esteja travado para vocês, que não esteja falhando. A minha internet aqui parece que está boa. A minha internet está boa. Travou e voltou, sem som. Gente, quem está travando e voltando, veja se vocês saem e voltam, tá? Tá indo bem aí, né, Luísa? Obrigada. Então, olha, geralmente quando só um ou outro está tendo problema, vocês podem sair e no mesmo link entrar, tá? Às vezes é na casa de cada um, por isso que tem que sair e voltar, tá bom? Então, gente, quando a gente começa a perceber que todos os estágios desses relacionamentos, eles são para o nosso processo de purificação e de colocar algo que não foi visto em ordem no nosso sistema familiar. Então, quando eu conheci a constelação familiar, com o Bert Hellinger, né, fiquei mais próxima a ele, da Sophie, e, enfim, e pude
olhar para as minhas questões nos cursos que eu fiz, né, e aproveitar esse conhecimento, pôr esse conhecimento em prática, porque é um conhecimento muito profundo, a gente não consegue, às vezes, colocar em prática de um dia para o outro, mas na repetição, a gente vai conseguindo falar, opa, aqui tem uma desordem de equilíbrio de troca, né, numa relação, que são as 3 ordens do amor, né, que a primeira delas é que todos têm o direito de pertencer. Então, se na sua família os homens são excluídos, ou tem uma crença de que os homens devem ser excluídos, ou tem que se tomar muito cuidado, porque os homens são ruins, ou eles morrem, no meu caso, na casa da minha avó, ou eles, no meu caso nunca aconteceu isso, mas de alguma forma tem muita dor de relacionamento afetivo, né? Ou traem, ou não ficam. Então, quando eu conheci a constelação, essa primeira ordem, né, que é a ordem de incluir, para mim foi maravilhoso, porque eu não podia incluir meu pai, porque meu pai tinha traído minha mãe. Então, olha como eu fiquei num duplo conflito. Se eu incluísse meu pai, a minha mãe ficava brava, porque ela falava, você está dando razão para o seu pai. E se eu não incluísse meu pai, né, eu não podia ir para os homens. Então, eu tive que fazer um trabalho para sair desta dupla negatividade que eu tinha, né, para eu poder realmente ir para um relacionamento afetivo. Então, todos nós vivenciamos isso. Se existe uma exclusão, tanto de homens quanto de mulheres, né, que tem homens aqui e também, se são, né, do mesmo gênero, não tem problema. O que eu estou dizendo é, se as mulheres são excluídas, você não pode ir para uma mulher, né, e você, se for para uma mulher, você trai a sua família, e se você for para uma mulher, se você não for para uma mulher, você se trai. Então, esses conflitos duplos e negativos, né, que não é um dilema. O dilema, a gente tem 2 coisas positivas, ou eu vou à festa, ou eu vou num jantar. Ou vou numa festa de um amigo, ou eu vou num jantar. São 2 coisas positivas. Num conflito assim, que a gente fala duplo vínculo, são 2 conflitos negativos. Então, gente, se você vive nesses 2 conflitos negativos, como você vai para um relacionamento afetivo? Você não vai. Não vai. Ou quando vai, você vai criar uma dinâmica para não dar certo. Então, no meu caso, no meu primeiro relacionamento afetivo, eu buscava muito o meu pai, porque eu não podia ir até o meu pai. Então, eu casei com um homem, que é o meu primeiro marido, 13 anos mais velho do que eu. E eu chamava ele, não tinha consciência nenhuma, de daddy, que é pai em português, em inglês, né? Eu chamava ele de daddy. Por quê? Porque eu tinha que, inclusive, falar inglês para falar escondido, né? Eu fiz esse processo. Então, eu fui tendo consciência de tudo isso, né? E assim, meu primeiro marido também tinha sido já casado, né? Ele era judeu, tinha sido casado com uma judia. Ele precisava, de alguma forma, transgredir algo da família, então se casar com uma não judia foi uma transgressão para ele, e foi, né, uma coisa de outras vidas que a gente viveu com essa família maravilhosa deles, que eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com eles. E então, gente, olha que riqueza. Então, um relacionamento, ele só pode ter uma riqueza quando a gente consegue compreender essas dinâmicas que estão por trás desses conflitos, desse sofrimento. Se eu não tivesse compreendido tudo isso, eu não podia dar passos à frente para um próximo nível de relacionamento, né? Senão eu estaria com raiva do meu primeiro marido até hoje, porque os pais dele de alguma forma queriam que eu me convertesse, eu não me converti, e foi bem difícil, e enfim, tudo o que a gente viveu, o quanto foi para ele também difícil, ter que transgredir pelo amor que ele sentia por mim. Então, foi uma vivência maravilhosa, quando nós temos recursos para enxergar a beleza nos relacionamentos, né?
Porque se a gente enxerga esse duplo negativo, nós não conseguimos sair disso. Então, se meu pai era excluído, eu tive que excluir os homens, ou eu tive que ter um pai como marido. Então, aí eu já entrei no equilíbrio de troca, que seria 2 adultos entrarem num relacionamento, eu entrei como uma filha, e ele entrou como meu pai. Então, como poderia dar certo? Dar certo no sentido, porque para mim sempre dá certo, no sentido de que eu tive um aprendizado, e ele também, eu cresci, e ele também. Então, a gente não se encontrou por acaso, teve um crescimento. Isso é maturidade. Então, aí entra o equilíbrio de troca. E entra também a hierarquia. Então, na hierarquia com os meus pais, eu condenava meus pais, eu julgava meus pais. Eu não conseguia ver a beleza do relacionamento dos meus pais. E se eu não conseguia ver a beleza do relacionamento dos meus pais, o que eu fazia? Eu saí de casa com 12 anos. Eu fui jogar vôlei profissional e eu voltava para casa meia-noite e saía às 6 para estudar, eu não via mais meus pais. Eu saí de casa praticamente. Já ganhava meu dinheirinho e falava tchau, eu fui embora, eu não suportei a briga deles. Então eu julgava, condenava, mas eu não via que ali estava tendo crescimento para eles. Mas eu procurei me afastar dos meus pais. E eu me afastei por esses anos, né? Até morei fora do país, então eu fui me afastando. Então eu já não respeitava mais a hierarquia. Então cada vez que eu ia passar numa que via se não tinha drogas, né? Porque tinha problema com a autoridade. Não tinha problema, nunca tive nenhum problema grave, mas eles sempre me paravam. Por que eu tinha problema com a autoridade? Porque eu não respeitava a hierarquia. Então, como eu vou para um relacionamento se eu não respeito a hierarquia? Então, gente, eu fui descobrindo isso, né? Essa beleza toda de eu me afastar dos meus pais, de eu não respeitá-los, de eu julgá-los, condenar o relacionamento deles. Falava por que minha mãe não se separou antes, por que meu pai traía minha mãe, por que minha mãe não estava disponível para ele, por que minha mãe não tomava determinada atitude e meu pai. E eu não via a beleza da relação deles. E daí, quem julga e condena, o que acontece com a própria vida, gente? Vive a mesma história. E daí, de novo, com 29 eu me separei, com 30 e poucos anos eu vivi uma história trágica num relacionamento afetivo. Trágica, porque eu vivi uma sociedade com ele, e ele me traía, levou meu dinheiro, tudo que eu tinha, eu perdi tudo. Foi, para mim, trágico na época. E foi justo aí que eu fui buscar a constelação familiar, e eu falei, não, agora chega. Eu tô, né, como todo mundo fala, com o dedo podre, e tem algum problema aí, gente. E o problema não tá lá fora, não. O problema tá aqui. Então, eu saí do meu estado de vítima e fui ver qual era a minha parte, né? E aí foi quando eu conheci as constelações familiares, e tudo mudou, gente. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, eu quis compartilhar, porque com certeza vocês estão se identificando, né, com tudo isso. E por isso que eu estou falando isso para vocês. Muito bem, muita gente falando aqui. Na minha família, os homens são mais fracos que as mulheres. Só percebi depois que eu aprendi sobre a constelação. Por que será que os homens ficaram mais fracos que as mulheres? Porque as mulheres queriam se vingar dos homens. Por quê? Porque muitos homens machistas em determinadas gerações fizeram as mulheres serem submissas. E daí, o que as mulheres fizeram para ficarem tranquilas? Arrumaram homens que não faziam elas serem submissas, mas homens que também não tinham mais paixão pela vida, que eram fracos, vamos dizer assim. Por quê? Porque muitas mulheres perderam a paixão pela vida, porque se casaram por obrigação, não entendiam o que era relacionamento sexual, não podiam se expressar sexualmente, né? Não podiam escolher com quem casar. Então, quantos homens e mulheres escolheram
outras pessoas para se casar, mas tiveram que ser obrigados para se casarem com outras, né? Então, gente, as pessoas não tinham autonomia. Agora que nós estamos aprendendo a escolher alguém, a aprender sobre os nossos próprios desejos, e aí eu te pergunto, quais são os seus desejos para os seus relacionamentos afetivos, né? O que é que você quer para os seus relacionamentos afetivos? Então, a gente tem que estar disposto a realmente fazer uma transformação madura, que foi o que eu fiz. Depois de tomar tanta porrada, né, que eu achava que era porrada, porque depois eu fui entendendo a grandeza de cada passo que eu dei, né? Eu fui entendendo a grandeza, daqui a pouco eu vou ver todas as perguntas de vocês e vou responder, vai chegar essa parte maravilhosa. Então, a gente precisa ver a grandeza, só que a transformação, gente, teve que vir de onde? De mim mesma. A transformação teve que vir de eu perceber realmente o que estava acontecendo, não só comigo, nos meus traumas individuais, mas também nos traumas da minha família. Então, eu vou fazer um exercício, lógico, coletivo aqui com vocês, né? E vou pedir, então, para vocês fecharem os olhos um pouquinho. E vocês vão perceber qual é a parte física da cabeça de vocês que vocês se refugiaram. Veja qual é a parte física, que parte da sua cabeça você está ali, refugiado, pequenininho, em algum lugar da sua cabeça. E você agora vai acolher essa criança que por algum motivo se refugiou na razão. Se refugiou somente na razão. E você vai ver essa criança pequenininha refugiada aí na razão. E vai permitir que essa criança mostre quando e o que aconteceu, quantos anos ela tinha e o que aconteceu com ela. Deixe vir uma memória. Olhe em detalhes tudo o que aconteceu nessa memória, que essa criança está esperando aí há tanto tempo e ela te trouxe uma memória de infância. Perceba como essa criança se sentiu. E agora você vai deixar essa criança expressar esses sentimentos que na época ela não expressou para essa pessoa, nessa situação, ou para outras pessoas. Permitir que essa criança agora saia do trauma e peça ajuda. E expresse raiva, dor,
sentimentos. E veja se você pode agora aceitar essa situação que aconteceu com você como um momento de transcendência na sua vida espiritual. O que é que você pode aprender com essa situação, com a beleza dessa situação? E que, para que isso aconteça, você vai permitir que essa criança que estava refugiada na sua mente, ela desça até o seu coração. Pode ser por um tobogã, por um escorregador, por uma árvore, por uma escada. Permita que essa criança que estava refugiada aí, só na razão, que essa criança, depois que ela desce para o coração, ela sobe novamente. Com algum recurso do coração, ela sobe novamente para a razão. E ela vai ficar brincando, subindo e descendo um pouco. E veja que agora você pode ter esses movimentos que o Khalil Gibran trouxe aqui em relação à paixão, que é permitir que Deus descanse na razão, mas que Deus se movimente, ou você se movimente através da paixão. Que você se sinta vivo e viva novamente para trazer essa vivacidade para os seus relacionamentos, todos, sejam quais forem, trazer essa alegria do seu coração e da sua razão, equilibrados para a sua vida, uma vida apaixonante, onde você é apaixonado por você, por tudo que você já vivenciou, por você estar aqui hoje querendo buscar consciência. Você vai agradecer com paixão a você. Agradecer a sua razão, sua inteligência, sua percepção. Agradecer os dois lados do seu cérebro. E você vai subir um pouquinho, leva amor para o seu cérebro, para os dois lados. E leva a razão para o seu coração. E você sobe e desce, agradecendo. E agora veja como você está se sentindo e aos poucos você abre os olhos. Eu vou ler alguma coisa que vocês escreveram aqui, me identifico muito
Como ainda ter amizade, uma relação boa com o ex de tanta mágoa. Então, Dada, quando tem muita mágoa, é porque ainda você não conseguiu enxergar o que você ganhou desse relacionamento. Você ainda não pegou, não abriu os presentes que esse relacionamento trouxe para você. Muito bem, Patrícia, foi libertador. Ainda vou fazer um exercício no final, bem legal com vocês também. Gente, estou liberando vocês de muitas coisas. Vocês nem imaginam que um exercício tão simples possa ser tão poderoso. Vocês vão ver. Então, Dada, se você não conseguiu abrir os presentes que esse relacionamento te trouxe, né, porque você ainda está se sentindo, não que você não tenha que acolher a sua dor, e eu acolho a sua dor também, porque eu agradeço quando as pessoas acolhem a minha dor, né, porque daí eu posso me expressar na minha dor, e quando eu posso expressar a minha dor, eu posso achar uma solução. E a solução, gente, é a gente evoluir a partir de tudo aquilo que foi, né? Olha aí, muito choro e libertação. Muito bem, Magali, entrou bem, hein? Que delícia apaixonante. Marcela, uma leveza incrível. Obrigada, Fabi. Chorei muito, lembrei quando meu pai traiu minha mãe. Que bom que você conseguiu acessar isso, e isso te refugiou só na sua mente. Então, imagina como a gente vive, gente, numa vida limitada, se a gente fica só na nossa mente. Nós temos tantos recursos, né? Assim como um computador, assim como uma casa, um celular, um carro, um avião, tanto recurso. Né? Eu mesma estou estudando bastante fisiologia, né? É tão bonito ver como o corpo, ele é tão inteligente. Gente, como essa galáxia é inteligente, como esse universo, ele é inteligente. Nós somos inteligência pulsando. Não é para a gente ficar preso, né? Então, se nós estamos presos, é porque a gente ainda não acolheu nossa dor o suficiente, mas de um jeito profissional, de um jeito organizado, de um jeito que realmente possa ter efeito na sua vida. Que você possa colocar seu conhecimento em prática, que vira sabedoria. É o que eu tento fazer com a minha vida o tempo inteiro. Óbvio que eu não sou 100%, óbvio que eu ainda não estou no auge de tudo isso, mas eu procuro colocar todo esse conhecimento em prática, né? E quando eu atendo as pessoas, e quando eu dou essas lives e faço esses cursos, tudo para mim acaba se movimentando. Me senti leve, muito bom esse exercício, leveza. Lembrei de uma situação bem importante com meu pai, ele sempre traiu minha mãe, conseguiu fazer todo o exercício, consegui fazer todo o exercício libertador. Muito bem, Nilceia. Me percebi na barriga da minha mãe e via meus pais brigando, minha mãe muito brava. Gente, você não tem noção, Marlene, como isso é importante. Porque no momento do nosso nascimento, a gente está percebendo tudo. Nós estamos na barriga da nossa mãe, do nosso, né, no nosso relacionamento com ela, mas ela está se relacionando com o nosso pai, ou não está se relacionando. Então, tudo que se passa, a gente pega, a gente capta, e a gente leva isso para toda a nossa vida, né? Então, imagina, Marlene, a mãe brava, os pais brigando, né? O quanto isso deve ter afetado, inclusive, a sua vida física, né? Mas, enfim, espero que você tenha ido e voltado, e isso já vai começar a te trazer movimentos de solução. Fiquei muito emocionada, lembrei da minha mãe no portão, com a cinta na mão brava, e de eu brincar com os meninos. Ui, ui, ui. Ainda tinha cinta, né? Eu me lembro de cinta, chinelo, né? Eu era da época que ainda apanhava. E quanto, gente, as pessoas que foram de gerações passadas agredidas fisicamente pelos pais, elas depois, mais na frente, elas encontram relacionamentos de agressão. Então, encontram relacionamentos onde existe agressão física, onde existe tapa, onde existe murro, onde existe puxão de cabelo, onde existe agressão, abuso de todos os tipos. Por quê? Porque o inconsciente, ele busca a mesma situação, então você tem uma coisa que programou você na agressão, um trauma que te programou na agressão. E daí, quando você
tem um evento que te desencadeia essa memória, então se repete uma história, por isso que eu falei para vocês que eu ia mostrar isso para vocês hoje, sobre essas repetições. Quando se repete uma história, o que você tem que fazer? Você tem que ir no programante. Porque isso que eu fiz com vocês agora foi fazer com que vocês possam ir para esse programante. E quando você vai lá e consegue vir para o coração e consegue sair disso, você consegue sair do trauma. E não atrai mais esse tipo de situação. Então, as histórias, elas não se repetem para nos castigar. Elas se repetem para a gente sair de um trauma programante. Tá bom? Muito bom que você conseguiu verificar isso. Não consegui lembrar de nada. Então, quando a gente não consegue lembrar de nada, é que a gente está muito dissociado. Então, são as pessoas que são contra tudo, são os ateus, são aquelas pessoas que estão o tempo inteiro se opondo a algo, criticando, julgando, sendo agressivos com alguém ou com algo. É porque, às vezes, elas estão, que a gente fala, desencarnadas. Desencarnadas não é que elas estão desencarnadas, mas elas sofreram um trauma tão grande que é necessário algo bem profundo para trazer ela de volta, para que ela possa voltar a ter memória e que é seguro ela lembrar daquilo, mas daí ela precisa realmente de um acolhimento maior. E que é seguro ela ir para aquela dor e poder sair daquela dor. Porque às vezes a dor foi tão profunda que desconecta. É exatamente isso que acontece com a gente, né? Pronto, falando em desconexão, estava instável aqui a conexão. Me vi chorando com chupetas na boca, um paninho de mão, né, naquele paninho na mão, não me lembro o que acontece, mas me senti não acolhida. Pois é, mas você já começou a entrar no processo de ver que você estava ali. Então, antes de dormir, para quem quer completar e continuar com esse processo, tentem ir para esse lugar, expressar, né? Tá com a chupeta na boca e tá com esse paninho. Às vezes é um bebê que não tem ainda muito jeito de expressar. Então, por isso, como o bebê expressa, gente? Chorando. E muitos bebês tiveram que tomar um tapa na boca de chorar, ou, sabe, a mãe gritava para parar de chorar, o pai gritava para parar de chorar, ou não tinha ninguém ali naquele momento. E daí nós temos uma coisa que se chama, além da agressão, né, do toque, o toque negativo, né, que é esse toque agressivo, a gente sofre de algo que se chama amor interrompido, né, e isso é bem complicado. Me vi na hora do nascimento, lembrei de uma situação onde eu tinha uns 10 anos e um homem que ia procurar minha mãe, eu falava para ele que não estava, lembrei da cena exata. Lembrei mais como era deixado de lado em meio onde eu passava família, escola, por não ser ouvida. Pois é muito complicado quando a gente sofre indiferença. E nós estamos muitas vezes identificados com o aborto dos nossos pais, avós, bisavós, quando nós sentimos essa indiferença. E às vezes os pais nem tiveram indiferença com a gente, mas a gente tem a sensação de que eles tiveram. Por isso que às vezes a gente conversa com os pais, né? E eles falam assim, não, mas não era assim do jeito que você está falando. Porque nós estamos identificados com crianças abortadas, então nos sentimos excluídos e tudo mais, né? Me lembrei quando eu tinha uns 4 anos, meu pai jogou um brinquedo meu, que eu adorava, na rua, porque eu engasguei com suco. Que o brinquedo fazia. Ou seja, quando a gente vê que ele fez isso, porque imagina um pai que dá um brinquedo para uma criança e a criança engasga com o brinquedo. O medo que ele tinha, né? Então, tinha uma intenção positiva. E tem um exercício que a gente faz que tem a ver com isso, né? Da gente olhar para a intenção positiva, mesmo sendo algo negativo em relação a gente, qual era a intenção positiva que tinha por trás, né? Quando um pai faz isso, né? O medo que ele teve.
Então, a gente consegue olhar também o lado do outro. Me lembrei quando eu tinha uns 4 anos, meu pai... Ah, tá. Lembrei de uma vez que o meu pai não quis me pegar no colo e vi que depois... vi ele depois pegando minha irmã. Pois é. E daí, o que acaba acontecendo? Você acaba atraindo triângulos amorosos, né? Não sei se esse foi o seu caso, mas pode ser que gere isso. Então, gente, todos nós, a gente tem tantos traumas, a gente tem tantas coisas para olhar, para resolver, e que isso dá para ser resolvido, dá para ser transformado, dá para ser mudado, e isso eu faço na minha vida o tempo inteiro, né? Nos meus relacionamentos, não só no afetivo, mas também nas relações com outras pessoas, e o quanto eu posso me aprimorando, e o quanto um relacionamento que passa por várias etapas é uma oportunidade de crescimento quando você tem esse tipo de conhecimento na mão, né? Que mais? Eu cuidava de bebês, eu cuidava de bebês, uma mãezinha batia no bumbum do seu bebê quando ela chorava e pedia que ninguém pegar, para não acostumar mal. Tá bom. Lembrei de que meu pai morreu em casa e tinha tanta gente correndo, eu me senti sozinha sem poder expressar minha tristeza. Uau, Márcia. Não só a sua tristeza, mas a sua impotência, né, Márcia? Então, talvez você precisa ver, porque às vezes você pode sofrer, né, de alguns problemas de saúde, até por causa desse momento, né? Eu senti aquilo como uma agressão. Simone, se houver um caso de aborto anterior na família, pode acontecer com alguma geração recente? Sim. Sim. Eu até vi um caso de uma mãe que a filha abortou e ela descobriu pelo namorado da filha, né, que não conseguiu fazer nada, e daí eu fui fazer um trabalho com a mãe, e mostrou que ela também, a mãe dela também tinha feito um aborto provocado, e como isso não tinha sido visto, né, foi um segredo, esses segredos acabam passando de geração para geração, e daí o que acontece? Isso se repete somente porque aquele bebê precisa ter um lugar. Isso não é um castigo, gente, mas é uma ordem maior que a nossa alma tem. Por isso, agora eu vou falar um pouco, né, muitas pessoas me pediram, né, para que eu abrisse o curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, novamente, porque ele estava fechado, e esse curso, gente, ele é um curso que eu fiz, eu demorei muito tempo para fazer, porque eu quis colocar em prática tudo o que eu podia saber, e ainda coloco, né, sobre os relacionamentos, tudo que eu aprendi com Bert Hellinger, tudo que eu fui vivenciando para que eu pudesse passar isso. E nesse curso, Relacionamentos Afetivos, por que eu montei ele, né? O que você pode ter de benefícios quando você assiste, quando você vivencia esse curso? Eu vou falar um pouco dos módulos que tem, né? Um deles é a pessoa certa na nova era, né? E por que eu tô falando isso? Porque a gente deixou de realmente compreender o porquê nós buscamos um relacionamento afetivo. Existiam muitas pessoas que buscavam relacionamentos afetivos, era porque eu queria sair de casa, né? Era porque meus pais me arrumaram um relacionamento e eu fui, né? Então, o relacionamento afetivo da nova era, ele tem uma amplitude, né, de visão, de consciência, que faz com que os encontros que a gente tenha, ou no nosso próprio casamento, ou o casamento que a gente já tem, possa se aprimorar em relação a tudo. Então, com esse conhecimento, né,
você vai começar a compreender por que que briga porque o copo cai, por que que briga por dinheiro, ou por que que fica na passividade, ou porque um quer sexo, o outro não quer sexo, ou porque um exclui a família do outro. O que mudou quando os filhos chegaram? Muitos casamentos acabam quando os filhos chegam. E muita gente fala, mas meu marido não deu conta, ou a mulher fala, é porque era trabalho, era cuidar de filho, era não sei o quê, eu preferi me separar. Então, por que tem separação? Ou porque está numa situação difícil a relação? Então, o que é realmente amar na nova era? Então, esse é um tópico que a gente vai tratar nesse curso, né? Eu vou buscar sempre estar muito próxima de vocês para que a gente possa realmente fazer uma transformação real, verdadeira. E essa transformação, gente, não é uma transformação só de você. Tem gente que fala, então agora, né? Como eu brinco, vou fazer meu marido lavar louça, né? Não, você não vai fazer seu marido lavar louça. Mas você vai começar a colocar muitas coisas em você em ordem e colocar o que é importante em ordem. E esse importante em ordem começa com o sim. Então, um dos temas desse curso é onde começa o sim para a gente se relacionar. Será que a gente vai com o sim num relacionamento ou a gente vai assim, não, não, não? Será que a gente vai com a mente, com o coração? Será que nós levamos muitos antepassados para a cama com a gente? A gente fala isso, né? Numa cama tem quantos, né? Olha, geralmente tem 2, né? Além dos cachorros, né? Dos filhos. Mas temos muitos antepassados, tem muitas memórias, tem muitos traumas, tem a sua criança ferida, a criança ferida do outro, então, da sua família, que impedem o fluir das suas relações. Então, essas coisas repetitivas, memórias, como eu falei um pouco, né, dos relacionamentos dos meus avós, dos meus bisavós, eu tenho, né, bisavós que sofreram com guerra, que casaram por procuração, que eu nem conheço porque são adotivos. Então, tudo isso afeta, gente, até 7 gerações. E daí você pode dizer, mas eu não sei a história da minha família. Quando você entra num curso como esse, o próprio campo que tem esse curso, ele já vai começar a te trazer informações. Então, o que eu tenho de depoimentos, gente, primeiro que eu sou cupido, todos os meus cursos, o povo arruma relacionamento, né? Nos meus cursos de formação sempre saiu pelo menos um relacionamento de casamento. E eu fico muito feliz, né, de ser cupida de muita gente. Por quê? Porque precisa ter postura, pureza de coração, abertura para esse sim, para a gente se relacionar, né? E precisa ter um campo aberto para que as coisas comecem a se resolver. E como o campo da constelação, quando a gente faz um curso, mesmo sendo online, quando você abre a tela para aprender o que eu estou te falando ali, e você vai fazer os movimentozinhos que eu vou mostrar, e vou ensinar vocês o que é que vocês devem olhar, o que é que vocês devem reconhecer. Vocês vão fazer muitos movimentos que vão olhar. Esses movimentos, gente, são movimentos de purificação, porque se isso não entra em ordem e se não existe uma purificação, como você vai para um relacionamento leve? Se você tá pesado, eu só arrumo um relacionamento pesado. Lógico, tem um monte de peso lá atrás, tem um monte de excluídos esperando serem vistos, tem um monte de hierarquia em desordem, e tem um monte de equilíbrio de troca de pessoas que ainda se sentem vítimas e perpetradores e vítimas, mulheres que foram usadas, homens que foram usados, segredos em relacionamentos afetivos, filhos fora do casamento, segredos de paternidade. Como se a gente não se purifica de forma consciente, nós vamos evoluir, gente. E eu já falei isso até para vocês. Se você come uma feijoada, você não consegue meditar, porque o seu corpo ele está ocupado digerindo aquilo. Então, esse curso tem esse objetivo, né? Da gente se purificar, da gente, com respeito, deixar o que é de lá de trás, servir como um estágio de transcendência espiritual para a gente, né? Então,
A gente também vai olhar nos problemas mais comuns dos relacionamentos afetivos, como, por exemplo, a mulher educar o marido, né? Esse é um dos problemas mais comuns. A gente, de repente, né, colocar os filhos o tempo inteiro com a gente, na cama. A gente chamar o parente. Eu quero ajudar um parente que mora fora. Tá precisando de ajuda. Vamos trazer a pessoa para dentro de casa. Por que alguém interessa tanta gente para dentro de casa? Eu conheço gente que faz isso. Fulano estava precisando dormir em casa. Traz para dentro de casa. O que eu já constelei de gente que dá mais valor para os amigos do que para o relacionamento, e eu não digo que tem que dar mais valor para o relacionamento do que para os amigos ou vice-versa, tem que ter equilíbrio. Eu conheço gente que se relacionou, tinha tanto amigo dentro de casa que a mulher dele ficou com um amigo. Porque ele dava mais atenção para os amigos do que para a mulher. Então a mulher arrumou alguém lá, né, no meio dos amigos. E por que isso acontece? Porque existe desequilíbrio. E toda vez que existe um desequilíbrio, existe uma intenção interna de se vingar e de desequilibrar a troca. Então, se um esconde do outro o lado financeiro, isso desequilibra a troca. Se essa troca financeira não existe, isso vai desequilibrar onde? No afeto. Então, gente, uma coisa que a gente fala, então equilibramos aqui, afeta outra coisa. Então, quando você equilibra a parte sexual, você pode ter prosperidade. Pessoas desequilibradas sexualmente, elas têm dificuldades em ter prosperidade. Muita dificuldade. As pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, por que falta saúde num dos cônjuges? Ou está em depressão? Né? Quando você dorme junto com alguém, o que acontece? Então, esses e muitos assuntos, até porque tem muitas lives já nesse curso e tem mais bônus que eu vou falar para vocês. Então, eu fiz ordens no casamento 1, ordens no casamento 2, porque vocês vão, então, ter a parte prática de soluções. O que é que você precisa pôr em ordem na sua vida, com os seus pais, no seu sistema familiar, nos seus traumas, para que você possa agora colocar ordem no casamento. E ordem no casamento, gente, não é uma coisa chata, aquele negócio, agora eu vou virar um sargento. Não é virar sargento. É algo muito sutil. É algo muito sutil. E daí nós vamos falar sobre ciúme, traição e agressão. De agressão eu já falei um pouco, porque as pessoas são agredidas, porque elas foram agredidas na infância. Ou alguém lá atrás foi muito agredido. E daí, como uma fidelidade ao campo, traz uma memória de que algo precisa ser resolvido lá atrás. E a gente vê que a pessoa que é agredida e o agressor, eles têm uma conexão para resolver algo ali. Então, a constelação não vai falar, né, como tem gente que fala, mas a constelação na justiça, então libera o agressor. Não. Tudo que a justiça precisa fazer, vai fazer. O que precisa é ter uma compreensão para que isso não se repita mais. Então, se você está na justiça brigando com o seu marido por dinheiro, por agressão, ou por guarda dos filhos, tudo isso, gente, demonstra desordem. Desordem na sua vida, desordem lá atrás, né? Então, vamos aprender a tomar atitudes, ter comportamentos, porque isso gera ação para transformar de vez a sua vida. Não adianta ficar só na teoria, né? Por exemplo, existe alienação parental, que é você chama seu filho de amigo e fala, filho, vem cá. Olha, seu pai, ele não depositou o dinheiro que ele tinha que depositar na minha conta. Eu tô brava com ele, por isso essa noite eu não quis dormir com ele. E daí ele vem querer sexo 5 vezes por semana, eu não quero. Gente, tem pai e mãe que faz isso com um filho e que pede conselho, né? Eu já vi gente ligar para filha, filha, eu devo namorar esse homem que você conheceu? O que você acha? Gente, isso é colocar o filho na forca, é acabar com o filho. Então, o filho não precisa saber de relação sexual de pais, do que acontece na vida dos pais, né?
O filho sente já o que está acontecendo. E quando os pais falam, os dois falam para os filhos, nós damos conta de tudo que a gente vivencia, na alegria e na tristeza aqui, então os filhos ficam tranquilos. Porque eles não ficam, minha mãe é vítima, meu pai é isso. Não. Ele olha e vê a beleza dessa relação. E você fala, eu tô brava hoje, mas logo eu vou encontrar a beleza. Gente, isso é transcender, isso aí é algo que a gente tem que fazer. Então, esse Ordens no Casamento traz muitas coisas. Quando a gente fala de ciúme, de traição, por que a gente atrai traição, né? Enquanto eu não modifiquei isso, foi bem difícil para mim. Eu vivia com medo de ser traída, né? Ou encontrava relacionamentos que isso acontecia. Por quê? Porque eu provocava isso. Porque eu queria afirmar que não podia mudar isso na minha vida. Porque isso aconteceu com a minha mãe, aconteceu na família do meu pai, aconteceu tantas vezes na minha vida. Isso não tem como mudar. Então, eu reafirmava uma crença de que as relações tinham que ter traição, né? E para mudar isso, teve que ter todo um trabalho, né? Muito bom, vocês estão falando aí. Depois tem um módulo que se chama O Amor por Você Atrai o Outro, né? E que é a gente se olhar, a gente vibrar entre razão e emoção, a gente ser apaixonado pela vida, nós estarmos bem em relação a termos prazer na vida, a nos darmos prazer na vida. E esses prazeres, eles podem vir de muitas formas, né? Pode ser através de uma viagem, pode ser através de um presente que você vai dar para você, através de um curso, através de sair com as amigas, através de se embelezar, de trocar a cor do cabelo, né? Ou de comprar um carro, ou de meditar mais, fazer mais coisas espirituais para você mesmo. Enfim, cuidar da sua existência. Quantas pessoas, você fala assim, quais são os seus desejos num relacionamento afetivo? Eu não sei. Eu quero alguém bom para mim. O que é alguém bom? Né? Então tem que saber o que você quer para você, né? Às vezes eu vejo gente em dúvida, né? Principalmente os librianos que sofrem com isso nas decisões. Por que uma pessoa tem dificuldade em decidir? Porque ela está decidida através do que falta. Ou seja, eu já tenho idade, né? Quais são as objeções que as pessoas... eu já tenho idade para me relacionar, já estou velha, ou já estou velho. Ou, eu só encontro pessoas casadas. Ou, eu já até desisti, né? Desisti porque sempre foi assim, imagina, eu não acredito mais no amor, né? Gente, de verdade, eu gosto de desafio e eu gosto de me purificar, porque eu não quero fazer a passagem nessa vida assim, lógico, eu não vou sair perfeita daqui, obviamente, né? Mas, até posso, né? Mas esse caminho é um caminho que a gente precisa acreditar, gente, dá para sair sim. Quantas coisas você já modificou na sua vida? Né? Se você olhar quem você era e quem você é hoje, quantas coisas você já transformou? E vou dizer uma coisa, tá cada vez mais fácil a gente se transformar. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão buscando consciência. E cada vez mais as pessoas estão exigentes naquilo que é essencial. Então, se você acha que ainda vai ser difícil mudar e que você ainda não quer se olhar, você não quer ver os seus valores, então você perdeu a sua existência, porque ver os nossos valores é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Pra gente se relacionar. Então, aqui também tem o amor por você atrai o outro. E tem um módulo só de soluções, mostrando as soluções, né? Sou libriana e não desista. Gostei, Márcia. Librianos são difíceis. Pois é, gente, o libriano tem dificuldade, mas eu vivi isso muito. Sabe por quê? Porque eu vivi um momento da minha vida que eu falava assim, mas eu acho que eu não tenho direito de tomar decisão na minha vida. E a gente tem direito, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou falar para vocês como vai funcionar, quem quiser fazer esse curso Relacionamentos Afetivos Amor na Nova Era, você vai receber um login, vai receber senha através do seu e-mail, onde você vai poder acessar de qualquer aparelho, qualquer lugar, que vai ficar melhor para você, né? Para você assistir, ter um tempinho seu,
onde você vai poder se dedicar, né? Então, você vai receber o acesso, e todo mundo que receber, a gente vai formar um grupo, vai fechar esse grupo e vamos iniciar juntos, né? Vamos iniciar juntos. Vou falar para vocês do bônus que vai ter esse curso. No decorrer desse curso, eu também evoluo e fui evoluindo, né? Então, a gente vai, quando a gente se une num propósito, o grupo fica mais forte, por isso que eu fecho o grupo, não deixo mais ninguém entrar. Quando eu abro, eu fecho. Então, a gente já teve 3 grupos e muita gente pedindo para entrar, e eu não deixei. E agora, vamos fechar um grupo para a gente ter um propósito e para a gente ir juntos e unidos realmente fazer a diferença, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai fazer toda essa transformação. E neste curso, o bônus, né, além das lives e o acompanhamento que a gente vai fazer aqui, porque eu vou fazer o que com vocês? Vou fazer lives pelo Zoom, onde eu vou trabalhar vocês, igual eu fiz aqui um pouquinho, e vou fazer no final de novo, onde eu vou trabalhar vocês chaves que estão aí no seu inconsciente e que vocês vão poder mudar e transformar. Eu tenho me aprofundado muito nessas chaves, porque vocês sabem, eu gosto muito de estudar, tenho estudado coisas, o que há de mais top mesmo, e tenho meditado muito e criado muitas coisas novas, e vejo o efeito disso na minha vida, né? E por isso eu quero repassar isso tudo para vocês. E nós vamos ter um trabalho especial com uma pessoa que trabalha com Tantra. O Tantra, gente, é a sexualidade saindo da pornografia. Muita gente acha que o Tantra, né, é uma sacanagem, né? Lógico, tem gente que faz de tudo, né? Mas eu tô falando de um Tantra que vem da Índia, que tem esse conhecimento e essa sabedoria desses chakras do Kundalini, de como fazer essa energia realmente ser uma energia de transcendência. O que o orgasmo masculino significa, você não deve ter nem noção do que isso significa. Muita gente não sabe o que é o orgasmo feminino, não sabe que as mulheres podem ter muitos orgasmos simultâneos, não sabe onde é o ponto G, os homens não sabem, às vezes, segurar, às vezes os homens ejaculam e jogam tudo fora, né? Como se fosse ali só nada, né? E tudo isso é muito sagrado, né? Como é que a gente pode subir essa energia para o nosso coração? Então, tem gente que está tão desconectado, por isso eu já comecei a fazer o trabalho com vocês para descer aqui, mas a gente vai fazer um trabalho para que suba essa energia para o nosso coração, para que a relação sexual e afetiva de vocês seja uma relação de conexão, de toque, de transcendência espiritual. É óbvio que não vai ser todas as vezes assim, mas vai ser um conhecimento que eu já fiz o convite para essa pessoa e que ele vai vir participar para ensinar muitas coisas para vocês. Então, vai ter esse bônus dessa vez com o Rafa e vai ser uma coisa muito, muito, muito especial, tá bom? O preço, né? O valor. Então, as coisas não têm preço, elas têm valor, porque eu também me desenvolvo e eu também usei, né, toda a minha sabedoria, meu conhecimento de muitos anos para eu passar tudo isso para vocês. O preço monetário desse curso, é um curso de 10 módulos, e com acompanhamento das lives e com outros bônus que a gente vai fazer durante o curso. O valor é de R$ 947, que você pode dividir em 12 vezes e vai dar 12 de R$ 80, alguma coisa assim, que eu não sei exatamente o valor. Mas vai ter um link agora de inscrição aqui para vocês, e quem entrar nesse link de inscrição, vocês vão ter R$ 100 a menos, né, de desconto, de bônus também, para você que quer não perder essa oportunidade, porque eu vou abrir amanhã para todo mundo e fechar no dia 26, para o grupo que tiver afinidade e consciência entrar, tá bom? Então, esse curso, gente, a oportunidade que você vai ter é uma oportunidade de você ter um impacto no seu sistema familiar, das gerações passadas e das gerações futuras.
Então, isso não tem preço. Muita gente fala, vou deixar a herança para os meus filhos. Deixe a herança de você feliz. É isso que você pode deixar, a herança de você consciente. A herança da sua vida está em ordem. Sua vida na saúde, sua vida financeira, nos relacionamentos. Então, esse curso, ele não é só um curso para se relacionar. Ele é um curso que vai elevar a sua frequência espiritual, de purificação. E depois, gente, eu vou abrir um segundo curso que só vai poder participar quem participou desse, porque daí vai ser um curso mais profundo espiritualmente falando. Então, quem quiser participar, vai ser essa oportunidade, tá bom? Então, a gente tem 3 caminhos a seguir, né? Você pode fazer de conta que nada faz sentido, que não, você vai, né? Que não vai adiantar nada. A segunda, você pode ter compreendido tudo que eu falei aqui e realmente querer se aprofundar. Eu mesma me aprofundei, fui para a Alemanha, fui em muitos países estudar, estudo ainda em muitos lugares online, me aprofundo, invisto, porque eu não invisto só em mim, né? Eu invisto na minha existência como um todo, então investir em consciência é algo muito bom. Então, se tudo isso faz sentido para você, tem um link aqui que o Aloysio colocou, é só vocês seguirem e vai ter no Stories também. Vocês vão, na bio, vocês vão entrar, acho que o Aloysio vai colocar aqui, para vocês conseguirem o desconto de R$100. Aloysio, coloca aí que eu não sei. Vai ter um link na inscrição que está sendo liberado agora, que vai chamar Simone 100 ou Simone alguma coisa. Então, o Aloysio está colocando aqui. Deixa eu ver, Aloysio. Parcela no boleto. Isso, parcela no boleto, divide em até 12 vezes, gente. Valor não importa, não, tá? Tem curso para bônus, eu vou ter que ver o que a gente vai fazer com quem já fez o curso, tá bom? A Luísa, você colocou aqui o link? Então vai ter um link, gente, para vocês, o Aloysio vai colocar, para vocês conseguirem. E eu vou fazer um exercício agora com vocês para a gente fechar, tá bom? E esse exercício é um exercício bem legal. Bom, depois vocês vão saber direitinho o link. Vai estar no Stories da Bio no Instagram. Todo o link para vocês entrarem nesse curso, tá bom? E divulguem, gente. Tem gente que está precisando e às vezes a gente dá um presente para alguém que não tem nada a ver. Eu adoro dar presente para as minhas amigas que tem a ver. Nossa, eu dou constelação familiar, eu dou leitura de não sei o quê, eu dou mapa astral, eu só dou presente assim para as minhas amigas, né? Então, você quer dar um presente bom para alguém de Natal, de aniversário, dá um presente desse também, além de dar um presente desse para você. Então, gente, quem participou hoje, qual a duração do curso? São 10 módulos, né, que vão sendo liberados, e daí a gente vai fazendo as lives, né, e dessas lives nós vamos conversando sobre todas as dificuldades que vocês estão tendo, e todas as soluções, né, eu tenho muitos depoimentos, é que eu não sou uma pessoa marqueteira de ficar colocando depoimento de todo mundo aqui, eu não gosto de fazer isso, eu acho que é meio, eu não gosto, eu gosto de mostrar o meu trabalho e quem quer se conecta, conecta, quem não conecta tá ótimo, mas tem muita gente que melhorou o casamento, que se casou, que engravidou, né, gente que não conseguiu engravidar, porque se você tem problemas lá atrás, você não consegue engravidar, ou tem dificuldade de relacionamento com os filhos, ou estava na justiça com o marido, ou não decidia se separava ou ficava. Então, todas essas soluções podem acontecer, tá bom? Bom, tem um link que o Aloysio deve ter colocado, que eu não estou achando aqui, mas vocês vão achar na bio, tá bom? Vão ter os R$100 de desconto aí. Gente, vamos fazer um exercício, quero fazer mais um exercício com vocês, enquanto o Aloysio coloca as coisas, depois vocês vão ver. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vocês vão fazer
a frase que eu vou falar, cada frase que eu for falando para vocês, vocês vão deixar a mente responder e depois vocês vão deixar as células responderem. A mente responde e as células respondem, tá bom? Então vocês vão fazer sempre esse processo. Quando eu falo a frase, deixa a mente responder. E depois vocês vão deixar as células responderem, tá bom? Então vamos lá. Não, desculpa. Deixa eu só, peraí. Não saber é. Deixa a mente responder, as células responderem. Não saber é. Não saber é. Deixe as suas células responderem. Não saber é. Outra frase para sua mente responder. Decidir é. Decidir é. Decidir é. Permite as suas células responderem. Decidir é. Controlar é. Deixa a sua mente responder, deixa as suas células responderem. Veja se tem diferença. Controlar é. Controlar é. Não poder controlar é. Não poder controlar é. Não poder controlar é. Não encontrar solução é. Não encontrar solução é. Não encontrar solução é. Não se lembrar é. Não se lembrar é.
Não se lembrar é não ter projetos é não ter projetos é o que a sua mente fala, o que suas células falam. Não ter projetos é viver é viver é viver é então agora perceba quantas respostas você teve da sua mente, quantas respostas você teve das suas células, e quais estavam mais equilibradas, quais respostas te deixaram mais em paz? Gostaria que vocês respondessem aí. Podem abrir os olhos aos poucos. Viver é bom demais. As células, as células, as células, as células. Viver é bom. Viver é amar. Todas. Que bom. O coração batia forte em alguns momentos, em outros devagar. Me veio muito a palavra sentir das células. As respostas das células eram melhores. Porque as nossas células, gente, elas estão ligadas ao plano espiritual como portais. Por isso que nós temos milhões de células. Né? Ouviu a voz do Christian, né, Mari? Pois é. Viver é pesado, por isso as células foram reais. Manter controle é pesado, é ruim. A resposta da mente é mais rígida, exatamente. E a gente tem muitas crenças na mente. Então, gente, existem tantos portais, eu tenho aprendido muito sobre esses portais e tenho tentado passar aqui também, né, nos meus cursos, aquilo que eu tenho. Bom, o Aloysio conseguiu colocar aqui o link para vocês que querem, então, adquirir o curso e ter R$100 de desconto. Como eu disse, vocês vão poder parcelar, tem tudo aí direitinho. Vocês vão ter tudo isso na bio, tá? Ele me pôs o link. Obrigada, Aloysio, por tudo, por todo esse trabalho da gente liberar esse curso ainda esse ano, né? Que o pessoal estava achando que eu não ia abrir. Estou muito feliz por abrir. E vou fechar, gente, com um livro do Rilke. O Bert Hellinger era doido por esse poeta. E tem esse livro dele, Cartas a um Jovem Poeta. E ele fala assim, porque esse poeta, ele está com dificuldade de escrever, então ele manda cartas para o Rilke e o Rilke responde como ele pode escrever. E ele fala assim, caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas. Pois, para o Criador, não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre insignificante. Gente, por isso eu quero fechar com isso. Se a sua vida tá uma pobreza em relação ao relacionamento afetivo, dá pra gente transformar, dá pra gente descobrir segredos, dá pra gente se mudar.
isso é constante. Então, aproveitem esses descontos, aproveitem esse grupo. Cada grupo tem uma egrégora, e como eu também estou numa outra egrégora para esse grupo, então vai ser algo muito especial, tá bom? Então, quem quiser e se preparar, né, para o próximo, para o 2, que vai ser ainda mais profundo, né, mas só vai poder fazer o 2 quem fez o 1. Então, vai ser essa turma que eu vou fechar para depois eu montar o 2 e todas as turmas poderem também ir para o 2, que o pessoal está pedindo. Então, aproveitem esse desconto, parcelem e venham juntos para esse trabalho, tá? Um abraço, gente, foi uma delícia estar com vocês, espero ter mudado a consciência de vocês nesses 2 exercícios, nisso tudo que vocês trouxeram, naquilo que a gente falou, e assim vai ser esse curso, né, online, as lives que nós vamos fazer, né, e dá para a gente mudar, dá para a gente transformar, dá para a gente sair desse cotidiano, né, que o Rio que falou, porque Deus não fez nada pobre, a gente tem que descobrir as nossas riquezas, e essas riquezas, elas vão brilhar, brilhar, brilhar na sua família, nas próximas gerações e na sua existência infinita, porque é só através do amor que a gente encontra Deus. Então, que a gente possa cada vez mais expandir essa região da nossa existência, tá bom? Muito obrigada, um beijo, boa noite a todos. E é só vocês entrarem aqui no link, tá bom? E aproveitarem até o dia 26, darem de presente, ou quem quiser também indicar, eu também agradeço, porque é um trabalho que eu fiz com muito amor para todos vocês. É isso, gente. Então, um grande beijo. Até a próxima.